Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te encontrar aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, para estar abençoando a sua vida. E como é bom nós levantarmos pela manhã, já receber uma palavra que venha nos curar, nos tratar, nos fortalecer. Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus, não é verdade? Até porque quando você começa o seu dia já ouvindo a palavra, já muda totalmente o início, o meio e até o final do seu dia, né? Tudo muda através da palavra do Senhor, porque a palavra traz direção para a sua alma e ela traz luz para os seus caminhos. É o que a palavra diz, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, vamos agradecer ao Senhor por esse dia? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque eu dormi, obrigado porque eu levantei, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim de uma forma poderosa. Obrigado por essa pessoa que também está ouvindo aqui a Tua palavra nesse vídeo. E a minha oração é que o Senhor fale conosco poderosamente. Obrigado, ó Pai, porque a Tua graça tem nos sustentado, a Tua misericórdia tem nos fortalecido todos os dias. E nós queremos Te louvar e Te pedir que o Senhor fale nesse momento de forma tremenda. Abençoe os inscritos desse canal, os intercessores, colaboradores, tantos membros, Senhor, e pessoas que nos ajudam a compartilhar a Tua palavra aqui na internet. Que o Senhor prospere a obra das mãos dessas pessoas. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega aqui dando um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas da noite, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o seu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, onde vai falar sobre a submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. A potestade aqui é a autoridade, tá? Algumas versões bíblicas falam sobre isso, que não há autoridade que não venha de Deus, ou potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fazei o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz paz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque sois ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributa. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Eu acabei de ler aqui, Romanos capítulo 13, eu li do verso 1 até o versículo de número 7, que é uma palavra de despertamento, né? Você percebe que Romanos aqui, ele está conscientizando todos nós a ser submissos à autoridade. Todos nós estávamos submissos às potestades. Potestades aqui no texto tem o mesmo significado de autoridade, tá? Não espiritualize nesse momento o termo, achando que é demônio, é capeta, é aquilo, não. Potestade aqui no sentido de autoridade, ok? Tanto é que algumas versões bíblicas, em vez da palavra potestade, fala da palavra autoridade, né? Para que nós venhamos estar sujeitos à autoridade. Então você vê um despertamento para que você não ande à margem da lei, para que você não ande no caminho da injustiça. Se você teme a autoridade e se submete
a uma autoridade, você goza do fruto da submissão, né? É importante a gente lembrar que tanto a obediência gera frutos, como a desobediência também gera frutos. O único problema é que a desobediência, ela gera frutos para sua condenação, enquanto a obediência, ela gera frutos para abençoar a minha vida. São frutos de bênção. E a desobediência, frutos de condenação, né? Então ele explica aqui o sentido de você se submeter a uma autoridade e desejar honrá-la, obedecê-la. E uma vez que você não obedece e não se submete, você está sujeito às consequências da desobediência. E uma delas é sofrer a espada, é sofrer o castigo ministrado pela autoridade, né? Essa palavra aqui é uma palavra esclarecedora. É obviamente que ela atinge todos nós, mas especificamente tem um grupo que trabalha nesse aspecto de justiça, que trabalha para o Estado, que é um policial, que precisa seguir normas, precisa seguir a lei, né? E a nenhum momento a Bíblia ela nos incentiva como cristãos nós andarmos contra a lei, né? Nós andarmos à margem da lei, né? O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então você vê Romanos também dizendo para nós pagarmos, né? Ele diz aqui, portanto, dai cada um o que deveis. Quem tributa, tributa. Quem imposto, imposto. Quem temor, temor. Quem honra, honra. Então, ele está todo o tempo ensinando a você se submeter à autoridade que está sobre você. E uma vez que você decide se opor a essa autoridade, se rebelar contra essa autoridade, você vai sofrer graves consequências. Tá certo? Então, como eu disse, a todo momento a Bíblia sempre incentiva o cristão a estar submetido à lei dos homens e à lei de Deus. Pastor, quando que eu deixo de honrar a lei dos homens? Quando que eu deixo de me submeter à autoridade dos homens? É quando qualquer instituição humana, é quando qualquer lei humana, ela vai ser contra os princípios da palavra de Deus, né? Então, se amanhã ou depois começam a surgir princípios dentro da lei que são contra os princípios da palavra de Deus, certamente nós vamos ter dificuldade de obedecer, de se submeter a esse tipo de lei que é contra a vontade do Criador, né? Porque antes de nós sermos guiados pela lei de César, nós somos guiados pela lei de Deus. Mas nós entendemos que nós também não somos só espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Então, como ser humano, como seres racionais, como pessoas, como corpo, como um cidadão, nós precisamos estarmos submetidos à autoridade dos homens, né? Se você não obedece à lei do seu estado e não obedece à lei do Brasil, você vai sofrer graves consequências, né? Ou pelo menos deveria, porque o correto seria você dar a César o que é de César. A própria Bíblia incentiva isso. Eu me submeter ao meu estado, à lei pela qual eu faço parte, ainda que seja dar a César o que é de César, né? E dar a Deus o que é de Deus. Tanto é que você vai perceber que o próprio Jesus, que não precisava pagar imposto, ele vai pagar imposto para César, né? Ele vai tirar uma moeda da boca do peixe quando um dos discípulos vai confrontar Jesus e ele vai ser questionado, né? Pô, Jesus não paga imposto, cadê o imposto de Jesus, tal. Então, Jesus vai ser questionado, vai dar uma ordem para um dos discípulos irem até o mar e pegar o primeiro peixe que aparecer e vai tirar uma moeda da boca do peixe. Aquela moeda iria servir para pagar um imposto, né? Para pagar o tributo, né? Então você vê que mesmo Jesus sendo Deus, ele estava ali também submetido à lei dos homens, fazendo aquilo que estava imposto a ele. Então nós precisamos entender isso, que nós estamos submetidos também à lei dos homens. E o único momento que essa lei ela vai ser conflitante é quando ela quebrar princípios da palavra do Senhor. É quando eu preciso desobedecer a Deus
para começar a obedecer os homens. É quando eu preciso desonrar a Deus para começar a honrar os homens. Aí, quando chega nesse aspecto, certamente a gente sempre fica com a palavra de Deus, que é a palavra que vai nos dar salvação. Porém, contudo, a Bíblia sempre nos incentiva a se submeter a uma autoridade, porque ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. Em que aspecto? A autoridade que nós temos dentro da nossa nação, seja um governo, seja alguém que está liderando, que está no centro desse governo, né? Foram pessoas que vieram pela permissão de Deus. Ainda que você fale assim, mas não foi Deus escolhendo. Pode não ter sido a escolha de Deus, mas foi a permissão de Deus. É mais ou menos aquela historinha de Saul. Lembra da história de Saul, né? Por mais que o povo queria muito o rei, e Deus foi lá e permitiu que Saul se tornasse rei, selecionou a vida de Saul. 1 Samuel capítulo de número 9, você vê a respeito dessa escolha. Contudo, quem conhece a palavra sabe que a vontade de Deus era sempre ele ser o centro de Israel, era ele sempre ser o governo de Israel, era ele sempre ser o primeiro de Israel. Mas como o povo pediu um rei e teve a necessidade de ter um governo, uma autoridade, um monarca, né? Eles queriam atravessar o período dos juízes para o período de monarquia. Deus permitiu então que Saul fosse rei, e o próprio Deus assim conduzindo a situação para que também ele fosse escolhido e ungido como o primeiro rei de Israel. Então, há uma diferença também entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Por isso que a Bíblia manda também nós orarmos pelos governantes, né? Nós orarmos pelas autoridades. Ainda que muitas das vezes são pessoas que de repente a gente não queira, a gente não goste, mas entrando no governo, não tenha dúvida que elas precisarão da nossa oração, e através da oração o Senhor vai dar sabedoria, vai dar entendimento, vai dar conhecimento, e se não forem bênção para a nossa vida, a gente vai pagar também como consequência das nossas escolhas mediante o fato da autoridade. Mas o que o capítulo 13 de Romanos está nos ensinando é nós se submetermos à autoridade, sabe? E quando você não se submete a essa autoridade, você vai sofrer consequências. Inclusive você também acaba desobedecendo a Deus, desonrando a Deus, sabe? A nenhum momento a Bíblia incentiva você a ser contra um policial, ser contra o seu estado, ser contra o governo, ser contra, sabe? A Bíblia não incentiva você a ser contra as autoridades. Nós somos contra ideologias que são contra a palavra, nós somos contra princípios que são contra a palavra, mas eu não posso me opor à lei, eu não posso me opor às autoridades, porque a minha Bíblia me ensina a ser submisso a elas, tá certo? E sempre orar para que a gente não tenha um jugo diante dessas autoridades, sempre orar para que a gente não viva um tempo de pressão, um tempo de maldição, um tempo de desgraça sobre as autoridades que estão acima da nossa vida. Aí ele diz assim, toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e a autoridade foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ou seja, quando eu rejeito a autoridade, eu estou resistindo também a Deus. Porque, querendo ou não, a Bíblia está me dizendo o seguinte, que eu preciso me submeter a essa autoridade. Eu preciso entender que Deus está no governo dela, que Deus está no controle dela, seja da vontade dele como decisão exclusiva ou como a vontade permissiva. Eu preciso me submeter, né? Vou dar um exemplo para ficar um pouco claro aqui o que eu estou pregando. Você pode não ter, de repente, um governo que você quer, você pode não ter um presidente que você quer, você pode não ter um prefeito que você quer, um monte de coisas que aconteçam e você não concorde. Você pode não concordar, mas isso não faz com que você se rebele e haja de maneira contrária a essas autoridades do seu estado. Se você agir, o que vai acontecer? Você vai sofrer graves consequências pela lei dos homens, ok? E da mesma forma funcionam também as coisas de Deus, né? Aqueles que Deus literalmente instituiu, seja um pastor, seja um bispo, seja alguém que Deus levantou para governar, né? É por isso que eu sempre aconselho as pessoas
a não ficarem conflitando, não baterem de frente, sabe? Às vezes tem pessoas que, eu não concordo com essa determinada liderança, eu não concordo com essa determinada visão na igreja, aí vai lá e começa a brigar com o pastor, se rebelar, contrariar, arrumar problema. Eu acho que esse não é o melhor caminho, né? Às vezes você pode não discordar, você pode não concordar com uma autoridade por certas coisas que aconteceram, mas o melhor caminho a você tomar, quando você não concorda, é você procurar um outro lugar para congregar, procurar um outro líder, do que ficar se opondo a ela, né? Porque se foi uma pessoa que Deus ordenou para uma liderança, para governar, para alcançar um determinado ponto, quando você se rebela, você sofre consequências desse ato. E a Bíblia, na verdade, até fala muito sobre rebelião, né? Fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, né? Aquele que se rebela é como um pecado de feitiçaria. Então, você vê como há um repúdio de Deus sobre esse espírito de confusão, de rebelião, nesse aspecto de alguém que não aceita se submeter a uma autoridade. Aí ele vai dizendo mais: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Olha que interessante isso. O magistrado, ou seja, as autoridades, elas não fazem mal àqueles que vivem bem, né? Elas não são terror para aqueles que são bons. Elas não são terror para aqueles que vivem de maneira justa. Elas são terror para aqueles que são maus, né? É como a questão da justiça. A justiça é feita justamente para justificar aqueles que são injustos, né? Então, quem sofre a consequência do ato é aquele que agiu de maneira errada, não que foi o injustiçado, né? Então ele está dizendo que a autoridade aqui, ela não é terror para aquele que anda na linha, ela não é terror para aquele que anda certo, ela é terror para aquele que anda de maneira errada, né? E na verdade isso é necessário, tanto dentro da igreja como também no Estado, no Brasil, é necessário para que haja o quê? Justiça, né? Porque nem todos vão querer andar no caminho bom, não é verdade? Nem todas as pessoas vão ser boas, nem todas as pessoas vão querer fazer o que é certo. Então tem gente que vai querer prejudicar a vida do outro, fazer mal para alguém, agir de forma ilícita, tirar vantagem, agir na malandragem, né? E por aí vai, tentando driblar o governo, a liderança, a justiça, para tentar tirar proveito para si, né? E é nesse momento que a justiça ela tem que ser aplicada, ela tem que ser manifestada, para que haja esse senso que a gente precisa de justiça, né? Para que nós não venhamos ser injustiçados, que é isso que nós temos, né? A sede que nós temos, sede de justiça. E a Bíblia até fala sobre isso: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, né? Então, os magistrados, eles não são terror para aqueles que andam na linha, para aqueles que fazem bem, para aqueles que andam certo, para aqueles que estão no caminho, mas eles são terror para aqueles que andam no caminho ruim. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Essa palavra é muito dura, né? Queres tu não temer a autoridade? Então faça o bem e terá louvor dela. Ou seja, se você fazer o bem, você vai receber os frutos do fato de você fazer o bem. Mas se você fizer o mal, você vai temer a autoridade. A autoridade vai se manifestar, né? Então, para isso que existe o Estado, para isso que existe a polícia, para isso que existem as autoridades, né? Para agirem contra o mal, não é isso? O mal tem que ser parado, o mal tem que ser bloqueado, o mal ele tem que sentir que existe justiça, o mal tem que sentir que tem punição, o mal tem que conscientizar que a atitude dele está levando ele para um caminho de desgraça. Ele tem que ser punido, ele tem que passar por disciplina, por consequências. Isso é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia está nos ensinando, ok? Porque ela é ministro de Deus para o bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Olha que interessante, ele está dizendo que a autoridade é ministro de Deus para vingar, né, aqueles que fazem mal, né, para vingar, para
para ser contra aqueles que estão agindo de maneira ruim. É ministro de Deus para o teu bem, ou seja, para aquele que anda na linha, para aquele que anda no caminho certo. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal, né? É interessante que ele usa a expressão também espada. Espada é a arma do momento. Espada é o instrumento de arma que era usado nesse período. Então usava-se a espada para fazer justiça, para defender o bem e ir contra o mal, né? Então, de repente, você que está ouvindo essa palavra, que é um policial, eu já passei por várias perguntas nas redes sociais. Pastor, eu como policial, eu posso usar arma, trocar tiro com bandido, e às vezes aconteceu isso, tal. Você precisa entender que quando você está trabalhando nessa profissão, em primeiro lugar você está representando a lei, e como lei, a justiça ela tem que ser feita, e aqueles que vivem de forma de forma honesta, eles não vão sentir a espada, é o que o texto está dizendo, ou seja, você não vai agir com condenação, como é que eu vou usar a palavra certa? Você não vai agir com mais veemência, com dureza, para aqueles que estão no caminho certo. Se está no caminho certo, o texto diz, você terá louvor da justiça, você terá louvor dos magistrados, você terá louvor das autoridades, você vai gozar da autoridade. Então, a autoridade está ali para te defender, então isso vai ser uma bênção na sua vida. Mas a partir do momento que você desobedece, então tem que existir a autoridade, tem que existir a espada. É a Bíblia que está dizendo, tem que ter espada, porque se não tiver espada, não vai ter justiça. E o mal precisa ser punido, e o mal precisa entender que existem consequências dos seus atos. Então, se você trabalha com profissões como essas, que representam o Estado, e há uma necessidade de representar a lei, você fique tranquilo que existe amparo bíblico para isso, para você exercer a sua profissão. E muito pelo contrário, você está louvando a Deus com a sua profissão quando você defende o próximo, quando você faz justiça, quando você representa algo, porque a própria Bíblia está falando aqui como a posição de um ministro de Deus. Tá? Eu estou sendo muito claro na interpretação aqui, porque Romanos capítulo 13 não representa só autoridade espiritual. Não está falando só sobre pastor, bispo. Ele está falando sobre todo tipo de autoridade. Por isso que eu estou pregando uma palavra muito aberta hoje, falando sobre esse sentido de governo, de Estado, né? Então, infelizmente, às vezes na nossa cultura, tanto policial como a política e muita coisa no governo é vista de forma negativa, né? Por causa, né, da gente sabe das coisas que aconteceram de formas erradas nos bastidores. Porém, contudo, não é a forma como a Bíblia enxerga e não é a forma como deveria agir. Na totalidade, tanto a política, o governo, como a polícia, como qualquer tipo de área de segurança, eles devem agir sempre para o bem da sociedade. A política é para a evolução da sociedade, a polícia é para defender a sociedade, e assim deve ser toda a autoridade com a intenção de defender o bem, de fazer permanecer a lei, e aquele que for contra ela sofrer as suas graves consequências. Contudo, se você guarda a palavra, se você mantém os princípios, se você anda no caminho certo, você não precisa temer a autoridade, porque você vai simplesmente gozar dos frutos que essa autoridade gera sobre a sua vida, tá certo? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nos ensina e que nos desperta em sempre fazer o bem. Nós estamos aqui, ó Pai, para em primeiro lugar estarmos submetidos à tua voz, submetidos à tua palavra, e depois entendermos também que nós somos cidadãos e precisamos cumprir a lei que está sobre nós. Por isso oramos também pelo nosso Estado, pelo Brasil, pelos governadores, pela política, para que o Senhor coloque no lugar todas as coisas que estão fora e para que eles liderem, ó Pai, com sabedoria, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa, dê um dia extraordinário para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, querido, recebeu essa palavra, Deus falou contigo, você ficou até o final aqui nesse vídeo, é sinal que você ama a palavra do Senhor. E se você quiser me ajudar a compartilhar essa palavra, aqui embaixo tem uma setinha, você pode compartilhar com um amigo, com um colega, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, você manda para todo mundo aí, eu tenho certeza que essa palavra vai servir de orientação para o coração deles. E se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão Seja Membro, clique nele e você vai poder se tornar um intercessor, um membro, um colaborador do meu ministério. Se você quiser se tornar um patrocinador desse canal, aqui do lado tem o nosso número Pix e aqui em cima também tem o nosso código. Os dois são Pix que você pode estar acessando para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, tá certo? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã com uma palavra poderosa para o seu coração. E não se esqueça disso, nós estamos submetidos à lei de Deus e também à lei dos homens. Então, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que também é de Deus.